Como alguém pode dizer que uma arma capaz de destruir o mundo todo vai garantir a paz? Uma única arma capaz de destruir uma cidade inteira em segundos, ela na verdade está salvando vidas? Com apenas 65 kg de urânio, a bomba atômica tem o mesmo poder destrutivo de 15 mil toneladas de explosivos. Como isso funciona? Eu sou o Jefferson de Vigia e esse é o Conto Histórico. Para conversar um pouquinho sobre isso, vamos iniciar analisando um conceito que o nome já torna isso maluco. A MAD, Mutual Assured Destruction. Eu falo inglês. É a destruição mútua assegurada, uma política que foi desenvolvida ao longo da Guerra Fria e consistia na ideia irracional. O arsenal nuclear era tão grande que se qualquer um dos lados da Guerra Fria lançasse um ataque nuclear, era garantido que o outro lado revidaria, que a destruição dos dois lados estaria garantida. O historiador Eric Hobsbawm descreve essa ideia. O problema da Guerra Fria era que o mundo vivia constantemente sob a ameaça de uma catástrofe fatal, um conflito nuclear mundial. Mas para entendermos como chegamos a esse cenário, é necessário voltar ao contexto do final da Segunda Guerra Mundial, quando a humanidade testemunhou pela primeira vez o poder absurdo das armas nucleares. Perto do fim da Segunda Guerra, os Estados Unidos decidiram usar pela primeira vez uma bomba nuclear em um ataque contra uma cidade. O primeiro deles foi dia 6 de agosto de 1945 em Hiroshima e o segundo 3 dias depois em Nagasaki. Em poucos instantes, toda a cidade havia sido destruída, deixando mais de 200 mil mortos. Mas os ataques contra Hiroshima e Nagasaki não foram apenas números. Famílias inteiras foram destruídas, além das incontáveis pessoas que sofreram com as consequências da radioatividade. Até físicos que trabalharam no desenvolvimento dessas armas se questionaram com relação a tal uso das armas contra populações. O físico Leo Szilard expressou seu horror e advogou para que as armas fossem usadas apenas como armas de dissensão política e não contra as cidades. Mas eu me pergunto, o que teria levado pessoas a decidir usar uma arma tão poderosa contra populações civis, usar um ataque tão brutal contra inocentes? A decisão para esse ataque tão brutal levou em conta o histórico da guerra no Pacífico, principalmente os bombardeios contra Tóquio e as batalhas de Iwo Jima e Okinawa. Em Tóquio, os bombardeios incendiários tiveram início em novembro de 1944 e perduraram até a rendição do Japão. Esses ataques dizimaram a cidade, deixando mais de 120 mil mortos, queimando a cidade toda, que era construída principalmente de madeira e paredes feitas de papel. Já as batalhas de Iwo Jima e Okinawa estavam no contexto do avanço dos Estados Unidos sobre as ilhas do Pacífico dominadas pelo Japão. As duas batalhas unidas deixaram mais de 250 mil mortos, foram sangrentas e apenas em Okinawa 150 mil civis foram mortos. Para avançar sobre o território japonês e vencer a guerra, os Estados Unidos elaboraram um plano de ataque e invasão das ilhas japonesas, mas calcula-se que o número de mortes nessa investida seria em torno de 5 a 10 milhões. Justamente por esse cálculo, se desenvolveu o argumento de que o uso das bombas atômicas iria encerrar a guerra de maneira muito mais rápida, poupando vidas de japoneses e de americanos. Mas uma arma com um poder tamanho que equivalia ao poder de destruição de deuses não foi desenvolvido do nada e foi elaborado ao longo de anos, que culminou na criação do Projeto Manhattan, liderado por Robert Oppenheimer, e seus resultados foram testemunhados no teste realizado no dia 16 de julho de 1945 no deserto de Novo México. Foi a primeira explosão nuclear da história. A detonação provou que os Estados Unidos possuíam um poder destrutivo inimaginável, inigualável até então. Estava iniciada a era nuclear. Mas qual é o segredo por trás de um poder tão grande? Este segredo está presente em uma das 4 forças fundamentais da natureza. Essas 4 forças são a gravidade, a força eletromagnética, a força nuclear fraca e a força nuclear forte. As duas forças que interagem em nosso cotidiano são a força eletromagnética e a gravidade. A força eletromagnética é aquela responsável
responsável pela luz visível, pelas ondas de rádio e até pela estrutura dos átomos, pois é graças às propriedades da força eletromagnética, por exemplo, cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem, que os átomos e as moléculas são formadas e são estáveis, dando origem à matéria e inclusive garantindo que o nosso corpo seja estruturado e tudo aquilo que temos contato na natureza. Mas é a força nuclear forte que está por trás de todo o poder da bomba atômica, e a sua principal característica é completamente contraintuitiva. Tendo como base a força eletromagnética, a gente tem como princípio que cargas opostas exercem uma força muito grande de repulsão. Então, se nós observarmos um átomo, a gente vai perceber que ele é composto por prótons com carga positiva e nêutrons que não possuem carga, além de elétrons que circulam esse núcleo com carga negativa. Se lembrarmos das características da força eletromagnética, os prótons deveriam exercer uma força repulsiva tão grande que não seria possível que eles se mantivessem unidos. Mas é a força nuclear forte que funciona como uma espécie de uma supercola que mantém esse núcleo unido, coeso e toda a matéria funcionando, existindo. Quando ocorre a fissão nuclear, em que esse átomo é quebrado, a força que antes mantinha todos os prótons unidos é liberada. É a própria energia nuclear forte que exerce esse poder tamanho. Mas como vencer uma força tão grande? É preciso que o núcleo atômico seja quebrado. Para isso, são disparados nêutrons contra o núcleo do átomo de elementos instáveis, como o urânio 235 ou o plutônio 239. O núcleo desses elementos é dividido assim que eles são atingidos por nêutrons. Porém, aí que está a situação crítica, que inclusive recebe o nome de massa crítica. Assim que eles são divididos, nêutrons são liberados desse núcleo. Esses nêutrons também vão dividir uma nova camada de átomo, que vão liberar energia e nêutron. Esses nêutrons da segunda camada vão dividir novos átomos, que vão dividir novos e vão dividir novos. Esse efeito é chamado reação em cadeia. Essa reação em cadeia libera uma quantidade gigantesca de energia em forma de calor e radiação. Essa liberação súbita de energia é o que torna a bomba atômica tão devastadora, porque vai converter uma pequena quantidade de matéria em uma quantidade absurda de energia. Após testemunhar o poder destrutivo da arma nuclear, tanto no teste Trinity, quanto posteriormente em seu uso militar contra Hiroshima e Nagasaki, muitos cientistas, dentre eles o próprio Oppenheimer, perceberam a magnitude do ato que eles acabavam de concluir. Mais tarde, em uma transmissão televisiva, Oppenheimer confessou o que ele sentiu no momento da explosão e como isso o fez pensar durante vários anos. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that, one way or another. Os cientistas do Projeto Manhattan se depararam com um dilema mortal. Eles haviam acabado de criar uma arma capaz de destruir um mundo, mas eles tinham plena convicção de que esse desenvolvimento era extremamente necessário, visto que havia o risco da própria Alemanha desenvolver uma arma nuclear antes dos Estados Unidos e usá-la a seu favor durante a guerra. A própria concepção da bomba atômica e a sua construção nos faz pensar qual é o papel da ciência na sociedade. É possível afirmar que uma invenção científica ou uma descoberta revolucionária pode ser boa ou má por excelência? Quais as responsabilidades dos cientistas pelas consequências de suas descobertas? Diante do terror nuclear, resta a nós escolher: seguir pelo caminho da destruição irracional e de um progresso ilimitado que tende a destruir a todos nós, ou investir numa sociedade racional, uma sociedade que respeita a si mesmo e as outras, garantindo que teremos uma experiência de vida em comunidade e em paz. O Holocausto levou inúmeros sobreviventes a experienciarem a terrível crise existencial e de fé, como demonstrou em seus trabalhos o escritor Elie Wiesel, sobrevivente dos campos de concentração. A bomba atômica, por sua vez, escancarou a irracionalidade potencial da raça humana, o que, nas palavras de Gunther Anders, tornou a humanidade uma espécie mortal. Cabe a cada um de nós, mobilizados cada um em seu meio, cada um em seu movimento,
Lutar para que a ciência continue avançando, mas com ética, com racionalidade, com responsabilidade e garantindo que tenhamos mais qualidade de vida e não criando armas cada vez mais mortais. E se você gostou desse vídeo, acompanhe nosso canal para aprender um pouco mais sobre a história das bombas, o funcionamento da física nuclear e como isso afeta a sociedade de maneira profunda e irreversível. Se inscreva em nosso canal, veja os nossos outros vídeos e até o próximo Conto Histórico.